E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast, onde tentamos desatar alguns nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Gnomo. E comigo, o fado sensato gargalhão, olha só, Fernando Junta. É isso mesmo, meus amigos, sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer estar na companhia de vocês. Mais uma vez, graças ao trabalho dos nossos produtores e diretores Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, dos estúdios Labituca, L-A-B-T-U-C-A. Você pode encontrá-los no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, ou na @Labituca Estúdio, tudo junto, ou no e-mail labitucaestudio@gmail.com, para produtos de solução de podcasts, banda, sonorização e afins. Como o Pirata já falou, você pode me chamar de Fernando, mas contanto que chame no e-mail. Nossegopodcast@gmail.com, e você também pode chamar no Twilder ou Twitter, como você preferir, @Nossegopodcast, tudo junto e sem acento no O. Exatamente, nós estamos presentes em todas as plataformas que você pode ouvir agora o seu podcast, no agregador que você queira, e você pode também seguir a gente em qualquer outra rede social também no @Nossegopodcast. Pirata, quem nós temos hoje como convidados no nosso podcast na Corda Bamba de hoje? Oi, Fernando! Hoje para os incrédulos, descrentes que não acreditam que homem bissexual existe, nós trouxemos não um, mas dois! São eles Zé do Bisão Podcast e Gui do Biscoito Podcast! Uma salva de palmas para eles! Aê! Gostoso! Lindo! Olá, eu Lindos, sou na o verdade. Gui Neves, do Biscoito Podcast, e sou também um bisão da porra. E aí, galera, eu sou o Zé, eu sou um dos integrantes do Bisão Voador e estamos aí representando a sigla B do LGBTQIA+, e é isso aí. Ô, gente, isso em off, mesmo. ô Zé, o Bisão Voador é um podcast bissexual também? Também. Amigo, eu não sabia! Olha Não, só. é porque até Nós- agora eu tava achando que o Biscoito era o primeiro e único podcast bissexual do Brasil, mas agora a gente já tá fazendo escola. Bisão, vou até procurar aqui Bisão Voador. Tô animadíssimo, vamos criar uma comunidade de podcasts bissexuais. Demorou, vocês acham? Olha só, nós cego, nós estamos unindo Não, pontas. nós cego criando laços. É. É isso mesmo, meu caro trocadilho. ouvinte. É, exatamente. Opa, Cara, aqui, a gente não perde exatamente, uma. aqui não perde uma e vai ter sempre um monte. Engraçadalhos. É isso mesmo, caro ouvinte. A gente continua com o mês especial do orgulho LGBTQIA+, e hoje nós temos, como o Pirata falou, não um, mas dois, para falar da letra B da sigla BI. O B de bisão e B de biscoito. Vocês dois, cada um tem seus podcasts, cada um voltado para a pauta bi. Os dois, na verdade, têm bancas, né? Que são compostas por homens e mulheres bis. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre como que é a pauta bi, o que vocês passaram durante o crescimento de vocês, desenvolvimento. A gente quis trazer dois homens bis, justamente porque é bem difícil de encontrar, é muito complicado de você ver pessoas se assumindo ou se reconhecendo como bi. E eu queria que vocês contassem um pouco, primeiro do projeto de vocês, do que vocês falam nos seus podcasts. Pode começar com você, Gui, por favor. Tá bom. Bem, eu faço parte do Biscoito Podcast, eu fui o fundador, né, o idealizador do projeto. Uns 2 anos antes de criar o Biscoito, eu já estava consumindo bastante material de podcasts gringos falando de bissexualidade, e eu sempre me perguntava por que não tinha nada em português ainda. E eu acabei fazendo porque não tinha, nunca tive um sonho de ter um podcast sobre bissexualidade. Mas eu realmente senti que precisava ter, porque quando eu fui me descobrindo, né, quando eu fui me entendendo bissexual, eu fui percebendo que existem muitos poucos caminhos para se esclarecer, né? Tem muito pouca literatura, tem muito pouco material em português, tem muito pouco canal para as pessoas se esclarecerem sobre essa questão da bissexualidade. E especialmente no meu caso, né, que sou um homem bissexual, que nem vocês falaram,
O meu podcast é um podcast misto, né? Eu faço junto com a Tati Leite e com a Babu Carreira, e eu sou o único homem, e a gente compartilha diversas situações e sentimentos que a gente tem em comum, por a gente se identificar como bissexual, mas tem diversas especificidades de cada gênero, né? Que aí eu até falo, assim, eu acho que é uma das únicas situações em que o homem tá em desvantagem, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, a bissexualidade, ela serve a bissexualidade feminina serve ao patriarcado, né? A bissexualidade feminina, ela é um objeto de fetiche, e aí ela tá dentro do nosso inconsciente coletivo, né? Então a gente aceita muito bem a ideia de uma mulher beijar uma mulher e depois ela se casar com um cara, mas a gente não aceita muito bem a ideia de um cara beijar outro cara e depois se casar com uma mulher. Entendi. Então a gente criou esse podcast para falar sobre bissexualidade, e especialmente no começo pra gente foi também um processo de ver que a gente não estava sozinho, e à medida que a gente ia falando sobre isso, outras pessoas iam ouvindo, as pessoas entravam para conversar com a gente também, e a gente entendendo que as dores que a gente ia sentindo não são nada individuais, né? São dores realmente de um grupo de pessoas que tem dificuldade até de se identificar por conta enfim, vamos falar pra gente da questão do apagamento da bissexualidade, né? Vamos lá então, só continuando agora. Zé, você pode contar um pouquinho do seu trabalho, como é que é o podcast de vocês, como é que o Bisão funciona, como quem é a bancada, e um pouquinho sobre ser um homem bi, por favor? Então, vai muito mais na linha do que acontece até no Biscoito Podcast, que também é uma bancada com 3 pessoas, que sou eu, o único homem da bancada, Camila, que é uma pessoa não binária, né? E Rebeca, que é uma mulher cis e assexual. Então, tipo, ali naquele podcast tem, acho que, um monte de sigla. É uma sopa de letrinha podcast. É a sopa de letrinha, exatamente. E aí a gente tava... Em 2019, nós 3 acabamos nos juntando aleatoriamente num painel, num evento aqui na Livraria Cultura daqui de Fortaleza, que ficou conhecido como Festival O Grito, que foi um festival que juntou várias siglas, né, da comunidade, e aí fizeram um painel para a gente discutir sobre bissexualidade nas mídias. E aí a gente falou de novela, falou de séries, filmes, etc. E aí, tipo, quando a gente terminou o painel, todos os próximos painéis estavam discutindo sobre bissexualidade, sem falar sobre bissexualidade, porque, na verdade, as pessoas que escreviam personagens depois percebiam que tinham feito alguma coisa errada com o personagem, de tipo, eu coloquei o personagem com um relacionamento com uma pessoa de gênero diferente e posteriormente coloquei com uma pessoa de mesmo gênero e acabei talvez apagando a sexualidade dessa pessoa porque eu meio que disse que ela escolheu um lado, que ela virou, né, homossexual ou que ela decidiu ser heterossexual. E tipo, eles começaram a perceber que algumas coisas que eram feitas eram problemáticas. Então aí a gente, no final do ano, a gente decidiu, vamos criar alguma coisa para debater sobre sexualidade, porque não está chegando para a galera, né? A bissexualidade continua com essa carga pesada de fase. E aí a gente optou por começar um podcast, porque a gente tinha vários outros projetos, mas o podcast era o que era o mais rápido. E aí o Bisão virou, na verdade, um dos filhos da pandemia, né? Porque serão vários podcasts durante a pandemia e aí a gente tem que começar de uma vez e começamos, né? E escolhemos Bisão porque é uma das formas que a gente trata, né? Bissexuais, a gente se chama de Bisão. Né? A gente também tinha outro nome que era Suelen, porque ia ser Bissexuelen. Mas... Muito bom. Gosto muito. Sensacional. Na verdade, Suelen funciona para todo mundo. Homossexual, bissexual, transexual. Verdade. Olha lá, pode crer. E aí, como a gente é meio nerd, geek e tal, e a gente curte muito Avatar, a gente pegou essa linha de usar uma palavra que remetesse a outra coisa, e quando a galera chegasse, tipo, eu achei que era um podcast sobre Avatar, mas no final era um podcast sobre sexualidade. É isso que eu ia perguntar. Eu falei, o que o APA tem a ver com a sexualidade do Ang, cara?
Ô, Fê, o Zé é um mestre dobrador de ideias, Você... cara. Olha lá! Pode crer. Cara, que bacana. É muito legal ver essa iniciativa, né? Vindo principalmente pela melhor mídia do mundo, que é o podcast, falando totalmente de forma isenta. Mas, cara, é muito curioso isso, porque o bi, ele sofre um apagamento, eu não sei se eu posso dizer assim, mas ele sofre um apagamento justamente por ser tratado como fase, seja para uma transição para heterossexualidade ou para homossexualidade, e parece que rola esse tipo de exclusão tanto dentro da comunidade como fora, e o bi não tem referências também, né? Um ponto comum que a gente teve dos nossos entrevistados foi, nós não tínhamos referências trans, nós não tínhamos referências não binárias, não tivemos referências homossexuais. Agora, bi também, as que tiveram, e são poucas, ou elas são para mostrar uma transição, ou elas são para trazer algum tipo de imagem derrogatória. Então, assim, eu queria ver de vocês quais são os desafios que vocês sentiram sendo bi dentro da comunidade e até mesmo fora, mas vamos começar com a história de vocês. A infância, a parte do desenvolvimento, como é que vocês viam esse padrão de masculinidade e feminilidade heteronormativos, assim, homem é menino, menina é menina, e aquelas pressões que todo mundo sentiu durante a infância e a adolescência? Eu vou só assim falar rapidex, mas a minha infância foi tipo muito criança vivendo no fantástico mundo de Bob, né? Literalmente. Uhum. E não era uma coisa que tivesse tão impregnada em mim, embora hoje, né, eu pare e pense, antes talvez eu tivesse alguma ligação, por exemplo, com sentir algum tipo de afetividade por pessoas do mesmo gênero, né? E aí, mesmo assim, quando criança, eu era muito, muito inocente para perceber que as minhas atrações e as minhas afetividades, elas eram quase a mesma coisa. Assim, tipo, eu tratava as pessoas como pessoas e era complicado para mim porque eu me sentia ligado às pessoas e era quase como um romance obrigatório por qualquer um que me tratasse bem. Então, tipo, Entendi. então, Rolava um tipo, platonismo aí, né? então, tipo, eu não tinha muito essa coisa de perceber, na verdade, uma atração sexual, mas sempre tive essa questão de atração romântica, né? Então, Uhum. a atração romântica, ela sempre existiu e hoje é uma das coisas que eu percebo que sempre existiu, né? Mas quando era criança, era tipo, é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, mas, tipo, não era só isso, né? Eu estava apaixonado. Sim. Tinha um que a mais aí, né? Tinha toda uma questão do amor romântico que ia além da amizade, né? Isso. E você, Gui, como é que era ser uma criança? Porque assim, criança literalmente é criança, né? Ela vai Cara, descobrindo desejos e sim, impulsos, né? sim, sim. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar, assim, que quando você é uma criança, você é um menino, né? Você nasce homem e você Uhum. nasce se identificando como homem numa sociedade machista. E aí você cresce, você tem uma infância em que você não pode ser gay, você não pode ser feminino e Uhum. você não Uhum. pode ser delicado, você não pode ser criança, né? Você tem que ter uma dureza, né? Então a gente vai Exato, você tem crescendo que ser. tendo que desenvolver uma dureza muito grande. E Pois é. eu desde pequeno sabia que eu sentia atração tanto por homens quanto por mulheres, o que me deixava muito confuso, Uhum. com muito medo, né? Assim, o maior medo que eu Imagina. tinha na minha vida era ser gay. Minha vida inteira, meu maior medo da vida era ser gay. Porque eu sou de Florianópolis, eu sou dos anos 80, eu não tenho um amigo, um primo, claro, não tem ninguém no meu círculo social que seja gay. Uhum. Então, Você seria o gay da família, imagina. né? Então rola aquele medo. E aí eu falava assim, graças a Deus, eu gosto de mulher. E aí, a partir da adolescência, eu me fixei nisso, assim, eu falei, eu vou me segurar na minha heterossexualidade e vou ignorar esse negocinho aqui, essa vontade, essa coisa que às vezes eu sonho, umas coisas, enfim, vou ignorar. Uhum. Eu acho que, assim, a grande maioria dos homens
bissexuais, mesmo que assim, não se identifiquem, acabam passando por esse mesmo processo, né? Porque a heterossexualidade ela é compulsória, né? A não ser que você faça um esforço para não ser heterossexual, você vai ser heterossexual. Então eu fui seguindo, fui jogando o jogo. E aí, quando você vai ficando mais velho, né? Eu fui chegando um momento em que você vai se entendendo mais, conhecendo mais. Eu estava casado já com uma mulher e eu percebi que estava impraticável viver desse jeito, porque tinha uma parte de mim que eu não estava expressando, que eu não estava descobrindo, que eu não estava explorando. Uhum. E no meu caso, né, tem muito a ver com o lance do teatro. Eu voltei pro teatro, e aí você vai, né, conectando o sutil, desconstruindo essa masculinidade, desconstruindo esse corpo duro, né? Sim, essa casca que é forçada, né? Essa Como você casca, falou. exatamente. E aí no começo. Cara, o teatro ele abre muito a nossa mente, né? E no começo eu nem falava que eu era bissexual, eu falava, olha, eu sou guissexual. Porque eu fico com quem o Gui quer. Se o Gui quer ficar com essa pessoa, o Gui fica com essa pessoa. Justo. Mas isso, na verdade, assim, né, isso, e eu já me achava super desconstruidão de falar um negócio desse. Depois eu fui entender que, falar que eu sou bissexual e que eu não sou bissexual é ser bifóbico, né? E não é nem tipo, eu não quero ser bissexual. Eu não considerava que eu poderia ser bissexual. E acho que essa é a grande questão da bissexualidade, né? As pessoas não sabem que é uma opção. Porque a gente cresce vendo filme, vendo família, vendo todas as nossas referências, você tem que fazer uma escolha. Você tem que ser hétero ou homo. Você tem que escolher entre uma coisa e outra. E que de preferência seja hétero, para não dar problema. Exato, porque se você for homo, você vai passar por um mundo que é horrível, sua família não quer que você sofra, mesmo que ela apoie a sua escolha, né? Exatamente. E eles tratam como escolha e não como descobrimento de quem você é, né? Então, para mim, foi um processo longo, assim, e eu fui de fato entender que eu sou um homem bissexual depois dos 30. E aí, entre descobrir e militar, né, tá aqui conversando com vocês, de ter um podcast, de fazer evento, enfim, eu sou comediante, eu faço stand-up, e os meus textos quase sempre vão tocar no assunto da bissexualidade, porque é um tabu e deixa as pessoas desconfortáveis, e o desconforto gera tensão, e a tensão gera o riso. Então eu comecei até a aproveitar disso, né, até aproveitar dessa minha característica, porque tirando a bissexualidade, cara, eu sou a epítome do privilégio, né? Eu sou um homem branco, com boa educação, do sul do país, de formação católica, então durante a minha vida inteira eu não precisei lidar com nada, nada que contrastasse o status quo, né? Sim, nada que questionasse o privilégio no qual você já nasceu nele, né? E é por isso até que pra mim é muito difícil ficar falando de preconceito, né? Porque assim, eu nunca sofri preconceito, eu nunca tive medo de sair na rua de mão dada com alguém, eu não passei por isso. Assim, eu ainda gozo muito dos meus privilégios, de ser um homem branco, enfim, e eu namoro uma mulher, né? Eu namoro uma mulher há quase 4 anos já. Sim, já foi casado também, né? Tem toda essa questão, né? Então, mas... até pedi o fio da meada aqui. Não, tranquilo, a gente volta aqui no fio daqui a pouquinho, porque assim, você comentou que o bi, ele é uma coisa que você foi se descobrir após os 30 anos. Zé, você comentou que desde pequeno já tinha mais, na verdade, essa conscientização em você, e você foi ter a realização de que você era bi, que você conseguia dar um nome para isso, e esse era bi, quando mais ou menos? Com quantos anos mais ou menos? Olha, isso daí foi bem recente, viu? Porque, na verdade, isso vai muito com o que o Gui falou, que não só da heterocompulsividade e tal, mas do fato da gente não ter nenhum referencial positivo sobre bissexualidade. Porque o primeiro referencial de bissexualidade que a gente tem é, por exemplo, bissexual é vetor de doença. O segundo referencial que a gente tem de bissexual é promíscuo. O terceiro referencial que a gente tem não sustenta um relacionamento. Então, tipo, não dá para você pensar na bissexualidade como algo realmente positivo. Daí, eu falo do que eu sentia quando criança, porque, na verdade, uma coisa que ela é muito, muito nítida e que isso deveria ser nítido para o mundo inteiro é que todas as pessoas nascem birromânticas, pelo menos, porque você nasce amando um homem e uma mulher. Literalmente, seu pai e sua mãe são as primeiras pessoas que você ama na vida.
Sim. A questão de atração sexual de outros tipos de afetividades, elas só vão evoluindo. E aí, claro, tudo é construção social. Se você tem uma construção de que determinada sexualidade é negativa, né, como a bissexualidade, pelo fato de ser fase, inclusive, né, você não vai dizer para ninguém, tipo, eu sou bissexual. Hoje é muito mais fácil você encontrar uma pessoa se afirmando pan, por exemplo. E hoje a concepção de pansexualidade e bissexualidade é a mesma e só vai modificar a cor da bandeira, né, porque tem movimento político dentro disso e também, né, a sua auto-identificação. Mas minha construção de Zé, sexualidade desculpa. ela foi muito complicada, porque primeiro eu me vi em relacionamentos com pessoas de gênero diferente, até nem gosto de falar relacionamento hétero nem relacionamento homo, porque quando a gente fala que está no relacionamento heterossexual, eu não sou heterossexual, como eu estou no relacionamento heterossexual. Quando a gente fala, estou no Faz todo relacionamento sentido. homossexual, eu não sou homossexual, como eu estou no relacionamento homossexual. Por isso que eu Caraca, é prefiro, verdade. por isso que eu prefiro dizer que é um relacionamento com pessoa de mesmo gênero ou de gênero diferente. E aí, minha adolescência inteira foi um relacionamento com mulheres, né, com pessoas de gênero diferente ao meu. Quando eu decidi que eu queria testar ficar com um homem, ficar com uma pessoa de mesmo gênero, eu, tipo, foi assim, explosão mental. Eu disse, o que é Nossa. isso que está acontecendo? E aí, tipo, as coisas foram passando e, na verdade, eu saí. Então, o fato de eu ficar com mulheres na época era só uma fase, literalmente, né? Eu sou gay, né? E eu tinha o referencial de gay do meu tio. Meu tio materno, ele é gay, então, tipo, eu conheço homens que se relacionam com homens. Então, tipo, já tenho o referencial de uma pessoa que eu gosto e tal. Então, tipo, deve ser isso, eu sou gay. E aí, Entendi. Guilherme, por exemplo, acabou de falar que ele tem um relacionamento com uma mulher há 4 anos. Eu tenho um relacionamento com um homem há quase 4 anos. Eu sou casado. Então, tipo, no momento que olham para Guilherme com a mulher, com a namorada dele, vão virar para ele e vão dizer, você é hétero. No momento que me veem, na verdade, não só de me ver passar na rua, porque além de bi, a minha expressão de gênero, ela é queer. Então, tipo, a galera vai olhar assim, eu sou o viadão atravessando a rua. E, tipo, pode me chamar de viadão, não tem problema nenhum não, mas, tipo, quando eu digo para você, não, eu fico com pessoas, né? Sim. Vem, Vamos lá, Pirata. Você levantou a mão? não tem regra, Não, pode ser não binário, pode ser trans, pode ser cis, não tem regra. E aí, tipo, a galera faz, sério? É sério. E aí, tipo, essa foi uma das maiores confusões, né, da minha construção como uma pessoa bissexual. A Ô, ponto Zé, de, posso fazer uma pergunta? Não pode me fazer cabe, uma não me pergunta. cabe porque eu não tô, não tô fazendo pergunta, mas eu fiquei curioso aqui. Você falou da tua performance, né? Você tem uma performance queer, né? Social. Isso. Mas você sempre se performou queer ou é uma escolha que vem desses últimos anos da tua desconstrução? Isso veio, né, depois de um tempo, tipo, acho que isso foi uma construção de 2017 para cá, porque na verdade o que Aham. é que eu embarquei no mundo LGBTQIA+, e comecei a ver as pessoas e comecei a perceber que, tipo, eu não era eu mesmo, né? E aí, Uhum. procurando dentro de mim quem eu era, eu descobri, tipo, eu sou uma pessoa queer, eu performo o meu gênero de uma maneira totalmente diferente da normatividade. Então, tipo, Perfeito. foda-se. Vou sair de unha pintada, vou sair de cabelo colorido, vou botar 30 brincos na orelha, Arrasou. assim, É isso aí. logo uma Boa. plataforma que na inveja. rua e é isso. Lead. Justo. É. Vamos lá. Eu falo, que inveja poder sair de cabelo colorido, porque nem cabelo É, eu né? tenho. Ó, Pirata, você levantou a mão, cara? Não, Diz aí que você quer. não, então, o que eu ia perguntar pro Zé, que você falou
dessa disputa bi, não é nenhuma disputa, né, mas do bi e do pan, que envolve uma politicagem. O que seria essas politicagens, cara? Eu fiquei, que até então, para mim, na minha cabeça, bi e pan, eu acho que se brigam, é uma briga meio que desnecessária, porque não seria a mesma coisa, os dois se atraem pelo mesmo gênero e por gêneros diferentes. Então, vamos lá. É uma coisa até Essa, não é tão, essa história aí vai render, vamos lá. não é Vamos lá, eu já peguei a pipoca, já, vamos lá. não é tão complicado, porque na verdade o que acontece? A gente tem que entender que existem dois padrões de atração, né? A gente tem esses dois padrões de sexualidade, né? A monossexualidade e a monodissidência. Na monossexualidade, você vai ser hétero ou você vai ser homossexual. Na monodissidência, você vai ter um gama muito grande de coisas que são diferentes do mono. Você vai ser uma pessoa, por exemplo, assexual. Você vai ser uma pessoa, por exemplo, bissexual, pansexual, polissexual ou omnissexual. Uau, No final não das sabia contas, disso. Não dá nem pra botar esse ou, né, Zé? Porque, tipo, na verdade a gente pode ficar falando ou aqui durante dias, né? Porque, assim, as nomenclaturas, elas vão beirar o infinito, né? Se hoje eu acordar e falar, minha identificação é biriri bororó, eu sou biriri bororó. É assim que eu me sinto. Então, assim, quando vocês perguntam, qual que é a diferença de bi e pan? Strict sensus, né? Não tem uma diferença do comportamento, é uma diferença de identidade, é uma diferença de como eu me sinto, né? De como eu me vejo. Sim. isso, porque, inclusive, o movimento PAN, ele nasce do movimento bi, e ele é um movimento que questiona, na verdade, o movimento bi, dizendo porque o movimento bi, na época, quando ele surgiu, ele era muito transfóbico, né? E aí a galera do Então, movimento estava Zé, querendo que mudasse. eu vou te interromper aqui, cara, porque eu preciso discordar de você. O movimento bi, ele nunca foi transfóbico. Na verdade, o movimento bi, ele anda sempre de lado a lado com o movimento trans, desde o início desde o início. Se a gente for remontar a Stonewall, queers, bis, trans sempre estiveram ali. Eu acho que o que houve essa cisão de bi e pan, ou a criação dessa nomenclatura pan, foi do entendimento errôneo do que é bissexualidade. É de associar bissexualidade com binaridade. E aí é por isso que a gente. Eu não sou bi porque eu não sou transfóbico. Como se. Olha só a loucura, né? Como se eu, homem bissexual, não fosse ficar com uma mulher trans, por exemplo, ou com um homem trans. Então, Gui, eu mas entendo, eu agora entendo deixa eu quando você perguntar. discorda do lance de dizer que o movimento bissexual é transfóbico, mas não que o movimento tenha sido, né, e tenha carregado a transfobia em cima das costas, tipo, eu sou transfóbico, vida que segue. Na verdade, por causa da nomenclatura, não da nomenclatura, mas da descrição do que era bissexualidade na época, né, que Entendi. Então tinha essa literalmente descrição. era quando você se envolvia com homens e mulheres cis. Então, para as pessoas, né, que queriam um embate para mudar essa descrição, né, que surgiu esse lance do PAN e do BI, né? Tá, só um Só que segundo, Gui, Então, rapidinho. mas o pelo próprio, que eu como você percebi, disse, o movimento bi ele andava muito com a galera trans, ele andava muito mesmo. E foi por isso que também a descrição, né, mudou, que mudou para quando você se atrai pelo mesmo gênero e outros. Porque aí você pode se atrair pelo gênero, né, feminino, ou então pode se atrair por pessoas não binárias, e aí por aí vai. Ou então por todo mundo, vai depender muito de você, né? Mas Sim. a galera então, pan já foi na investida de que, tipo, era todos, né? Entendi. Pera aí um E pouquinho, Pirata, rapidinho. Só deixa eu fazer uma pergunta só aqui. colocar um questionamento. É só um questionamento rapidinho. Que o Gui falou no caso do envolvimento com pessoas trans. Vamos supor, eu, como hétero, se eu me relacionar com uma mulher trans, eu vou continuar sendo hétero, porque a minha atração é pela figura feminina, no caso. Isso. Sim. Ou já.
Ou eu entro na Não, pansexualidade? não faz, não, claro que não. não. A gente pode E falar aí, um pouco disso um pouco depois. e aí por isso que eu acho que é o grande paradoxo, né? Que quando você fala que uma pessoa bissexual ela é transfóbica, ela é binária, você tá dizendo que você que tá falando isso, que reconhece que uma mulher trans não é mulher. Porque não faz diferença. Não faz diferença. E às vezes esse é um problema também até com as pessoas que são heterossexuais, que eles, por exemplo, a galera que fica com as travestis, né, no meio da madrugada e tal, eles não ficam com as travestis porque eles são gays, né? Não necessariamente você não vai ficar com a travesti porque você é gay, convenhamos. E aí tem essa confusão, né? Porque são mulheres, você está atraído pela figura feminina, você também está atraído por outras coisas, né, que podem estar inerentes ou não da existência de uma mulher, né, trans ou travesti, depende de como ela se identifica. Mas isso não muda a sua sexualidade, né? Tipo, você Exatamente. continua sendo hétero. Muda que, na verdade, a sociedade tem um grande problema, né? E gosta de marginalizar pessoas que são diferentes do que é o padrão, entre aspas, muito entre aspas mesmo esse padrão. Mas é isso, a sua sexualidade não vai mudar porque você ficou com uma pessoa trans, né? A identidade dela é como homem ou como mulher, o gênero é a coisa mais supérflua do mundo. Perfeito, a gente chegou num ponto bem interessante agora, que assim, a gente passa justamente por essa fase depois da infância, adolescência e jovem adulto, de tentar se encaixar em caixas que para nós já não são suficientes desde sempre, né? E conforme a gente vai se descobrindo e se reconhecendo, né? E se desenvolvendo, perdão, a gente começa a ter contato com coisas totalmente diferentes e vai vendo que caixinhas, na verdade, não servem. Se você sair de uma caixinha que não servia antes para entrar numa outra que você vai crescer e superá-la depois, também não vale a pena. Você transcende e acaba criando algo voltado mais para a sua individualidade mesmo. Eu queria só trazer aqui de novo, já que a gente comentou sobre a questão política e dentro do movimento, eu tô lembrado aqui, tanto no podcast do Bisão como no Biscoito, isso já foi abordado. Se eu não me engano, no do Biscoito foi aquele episódio 6, os pingos nos bis, com a Facchini. Regina Facchini, isso. E a Regina Facchini havia comentado justamente que assim, o B, né, na época ainda era era GLT, né? Porque aqui no Brasil que virou GLS. Não, é LGBT. Não. Ela deixa claro que essa diferenciação, isso, né, é uma coisa muito louca, né? Porque a infância inteira eu sempre achei que a comunidade LGBT nos anos 90 se chamava comunidade GLS, né? Porque a gente via lá no chat, no bate-papo da UOL. A gente foi entender nesse episódio com a Regina Facchini, que para quem não conhece, vá procurar porque é uma ativista bissexual importantíssima assim para nossa história aqui no Brasil. Que o movimento GLS ele é um movimento comercial, que ele vem lá esqueci o nome do cara, mas é lá do mercado Mundo Mix. Da Feira Mix, né? Isso mesmo, do mercado Mundo Mix, pode crer. Isso, de tentar realmente fazer com que o universo LGBT, que na época não era LGBT, era GLT, né? A parte política, né? Quem estava trabalhando ativamente pela comunidade se chamava GLT, né? De gays, lésbicas e trans. O B não existia aqui no Brasil. É isso que eu ia perguntar, porque o B ele vem importado, não foi? O B vem importado e ele vem importado nas paradas. Né? E aí teve uma briga para tirá-lo também, não foi? Teve uma briga para tiraram. Ouçam esse episódio, o episódio número 6 do Biscoito. Eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano, mas a gente começou aqui como Parada do Orgulho GLT, aí foi um ano GLT, aí na seguinte já foi GLBT, aí foi 2 anos GLBT, depois voltou a ser GLT, e aí depois rolou aquele lance, né, da frente lésbica, de colocar o L na frente. Pra visibilidade, né? Pra visibilidade. E isso eu acho muito louco, assim, é algo que a gente tem que falar muito disso hoje, né? Porque eu tava até questionando isso com o Renan Suquevicius, do podcast Todas as Letras, da Folha. Sim. E ele falou um negócio muito legal, assim, será que os gays, os homens gays, estão dispostos a ceder um pouco, frear um pouco a sua própria luta para apoiar a luta das trans? Nem um Porque
Porque é GLBT, o T tá lá no final, né? Então, assim, a gente, né, depois do LG, eu nem quero mais saber o que é. Eu sei que tem gay, lésbica e um monte de gente estranha lá depois do final. Mas, de Que eu não fato, entendo a nada gente e não dá. simplesmente falo, bota no Essa mesmo virada balaio, do né? LGBT, ela é muito significativa, né? Ela significa que não é os gays e o resto da galera, não. Existe uma comunidade de lésbicas, de gays, de bissexuais, transexuais, assexuais, pansexuais, enfim. É Boa, gigante, Zé, né? quer comentar um pouquinho, por favor? Ou seja, vamos mudar essa sigla aí, né? É tão complicado esse lance de visibilidade que quando você fala de parada, só a galera que respeita a visibilidade fala parada do orgulho LGBT, porque o resto é parada gay. É a parada gay. Até Uhum, hoje, né? Você ouve muito até parada hoje, gay, né? né? É, Nossa, E eu bastante. acho que, se não me engano, só uma edição. Preciso checar, tá? Mas acho que só uma edição de fato foi chamada de parada gay. É complicado, porque até mesmo Deve hoje. ter sido uma das primeiras, Então, né? mas até mesmo hoje, quando você tem o pessoal já mais engajado discutindo politicamente isso, tem, assim, tem CNPJs que trabalham em cima de eventos, tá? E a parada tem deles, inclusive, é um Claro. evento. Não, assim. E esse ano, na virtual, teve problema justamente com a visibilidade trans, Sim. que as trans que foram, que se jogaram na frente da polícia, nas primeiras paradas, não foram nem convidadas, e era online, sabe? Sim. Ainda tem essa briga até hoje. Eu trabalhei para essa produtora que produz a live da parada, né? Inclusive, eu estava produzindo as 2 primeiras transmissões, eu estava lá no estúdio produzindo. Uhum. E eu, Vamos e eu, discutir. inclusive, fui responsável pelo roteiro das 2 primeiras transmissões de live, e era uma briga muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente quer colocar o mesmo grau de representatividade nas lives que tá tendo lá embaixo, né, na avenida, que aliás nem é tão equilibrado assim, Uhum. mas aí tem vários fatores, né, do tipo, ok, quantos seguidores tem esse influenciador trans? Quantos seguidores tem esse influenciador bi? Sim, que aí Porque entra em sistemas mercodológicos de definição, né? Não tem o como, né? mercado, né? Então, assim, assim como hoje, né? O Pink Money, né? Hoje em dia as marcas estão muito animadas em vender para homossexuais, para lésbicas, Sim. mas ainda não tá se posicionando muito bem em relação à causa trans, por exemplo. A gente ainda não vê comerciais de casais trans. E bi ainda é complicado, né? Porque é aquilo, para você mostrar um cara num comercial bi de 30 segundos, você precisa fazer que nem a gente fez lá no comercial do Burger King, beijar um cara e uma menina, porque senão, como é que você vai explicar que é uma pessoa Exato. bissexual em 30 segundos do comercial? Essa questão da representatividade em série sempre foi complicada por causa disso também, né? Sim. Falando um pouco de trans, né? A Gap acabou a Gap ou a Guess colocou no outdoor agora uma ativista trans, inclusive Foi uma a mulher Calvin trans. Klein, Calvin não Klein, foi? perdão, isso. Negra e gorda Foi ainda, a né? Calvin Klein lá em Nova York. Nova York. Preta e gorda, Exatamente. desculpa, negra não, preta. Zé, Sim. quer comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Sobre a questão da inclusão e das brigas políticas dentro do próprio. Mas sem. Assim, com foco no bi mesmo, assim. cara, a inclusão é complicada justamente porque quando você para pensar em pessoas que podem carregar a letra e dar o mínimo de visibilidade para a letra, não existe tanto porque tipo, as pessoas consomem materiais lésbicos, materiais gays, ou na verdade assim, 90% gay e 10% lésbico. Se sobrar Uhum. um porcentinho ali, vai para algumas pessoas trans, né? Porque acaba entrando dentro do nicho gay, às vezes por alguém, né? Tipo, Pablo puxando Pepita, que puxa Urias, Sim. Isso, a isso. galera, É isso que eu ia comentar. É isso e que eu ia aí, tipo, comentar. você está consumindo a letra G e acaba consumindo a letra T por causa de algum G que é inclusivo, que pensa em incluir alguém. Mas Perfeito. a galera bi está muito, muito, muito dissociada nessa questão, porque para você que vive a bissexualidade, é complicado sair do armário todo dia, o tempo todo. Sair do Uhum. armário com quem você está namorando, sair do armário com seus amigos, sair do armário num podcast, sair do armário em qualquer lugar, porque a bissexualidade ela basicamente não existe, né? Tanto que a gente fala o tempo todo que é invisível, a bissexualidade é invisível. Então, tipo,
pra galera ter essa consciência de que precisa de uma pessoa bi num espaço X, mas eu preciso de uma pessoa que tenha seguidores, é um pouco até irrisório. Então você vai buscar uma pessoa lá do outro lado do mundo, né, que bem tem complicado. 200 mil seguidores, 2 milhões de seguidores, mas você não vai conseguir aqui muita gente no Brasil. Porque não tem. A gente acabou de dizer agora, tem 2 podcasts sobre sexualidade, o Bisão e o Biscoito, e tipo, ainda assim, tá ligado? E ainda assim são mídias independentes, né, cara? Mas foi muito louco, porque na parada, eu lembro que assim, nos primeiros 2 anos, eu consegui colocar um representante bi, um só, tá? Por ano, durante 8 horas de transmissão. Então, assim, entravam 30 POCs, 12 drags, 20 lésbicas, 10 trans, uma lésbica, uma pessoa bissexual. Sempre meninas. Ah, não, no segundo ano o Clébio também foi. Então foi uma menina e um menino, que foi o Clébio e foi a Junqueira, a Luísa Junqueira. Mas eles foram juntos? Conseguiu dobrar pelo menos no segundo ano? Ou não? Ah, tá. Conseguimos dobrar, foram juntos. Meu primeiro ano foi só a Tati do Vale um Livro, que hoje em dia é minha parceira do Biscoito. Inclusive foi quando a gente se conheceu. Esse ano eu não acompanhei, então esse ano nem sei quem foi lá representar. Acho que nem sei se foi. Eu sei que a Nathalie estava lá apresentando, né? A Nathalie Neri, e ela se identifica como Pan. Então a gente tem alguém ali dentro do nosso guarda-chuva. Tá no show. Aquilo que você perguntou também da questão política, né, também tem isso, assim, eu acho que a gente vai se diferenciar, vai ter o Kindred Spirit, vai ter o Pan, vai ter o Poly, vai ter o Demi, vai ter o Omni, vai ter o Bi, mas na hora de levantar, cada um levanta sua bandeira, mas na hora de defender direito, a gente tem que ser uma coisa só. A gente tem que ser, a gente tem que estar bem articulado, entendeu? Então é por isso que é de fato uma discussão, uma discussão que não vai a lugar nenhum, é infrutífera, e ela é só dentro da nossa bolha de bi-pan, porque pra fora disso não faz diferença. Não faz diferença exatamente, é que nem você estava comentando, na verdade as métricas usadas para, por exemplo, mercado e visibilidade são outras, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas vou citar o Pondé, por exemplo, ele comentou que nos anos 80 e 90 o mercado percebeu que homens gays solteiros, na verdade, eram um grande nicho de consumo de bens de luxo e começaram então a dar visibilidade também, dentro das mídias das quais eles controlavam, sabe? E até conversando com a Briana e com o Trianda, a gente teve contato justamente com essa cobrança que eles fazem dentro do movimento trans e do movimento não binário, que vem desde Stonewall, né? E é curioso ver que isso é uma briga que nem você falou, não leva a nada. Na hora de defender direitos, todos têm que defender, inclusive você ouvinte hétero, cis, e todos os que não se enquadrem em nenhuma da sigla, mas é porque a gente está falando de direitos sociais de pessoas, né? As pessoas existem, elas têm que existir dentro de um país que mais mata trans, de que mais mata gay, que mais tem homofobia. Pode falar um negócio engraçado que você comentou, assim, de pessoas que não estão na sigla. Se você abre a sigla, porque a sigla que a gente fala, né, LGBTQIA+, é uma sigla, o mais é um etc, né? Sim. E aí, se você abre ela, é LGBTQIAC2K+. IACP2K+. Ainda tem um outro mais no final. Mano, eu me perdi. Rola um elevado a então, é muito longo, é muito longo. E é muito louco porque o primeiro A é de... Não, o A, só tem um A. O primeiro A é de amigos e familiares. Então, então, dentro da sigla... Então, todo mundo, na verdade, assim, todo mundo que apoia, todo mundo que tá junto, tá dentro. É muito legal. O Trianda até falou pra gente que nós somos A de aliados. Isso. E a gente ficou mal feliz, tipo, porra, que e o A é isso, o A é de amigos e familiares, aliados. Sim, que é uma parada agora que eu até vou trazer, já que tava lá mais pro fim da pauta, mas eu gostei, vamos trazer pra cá agora, que é como então que vocês podem enxergar que nós, por exemplo, nós héteros, cis... Vocês são héteros? Sim, que trabalha... gente, desculpa, beijo, tchau. Ó, segundo o Triano, nós somos não, segundo o Fernando, nós somos HTML, tá? Que é hétero muito legal. HTML. Isso é muito bom.
Mas, E tem assim, uma como é outra que vocês coisa enxergam? do. Pode falar. Caso vocês estejam na dúvida, também tem o LGBTQ. O segundo Q é de questionando sua sexualidade. Então, se você está com dúvida, você também faz parte. Boa, é isso aí, ouvinte. Então, como você vê... Então, pros amiguinhos que olham pro outro amigo e falam, pô, aquele cara é presa, não sei o quê. Cara, você pode ser um quê? É, Então, Então, fica de vamos baixar a buenas. bolinha aí do preconceito, né? exato. Bom, a gente chegou em 2 pontos da pauta que eu queria falar. Um é a escala 15, que a gente fala um pouco depois, mas assim, o que vocês veem que a gente pode. A gente e os ouvintes que agora se identificaram com essa sua explicação mais completa das siglas, como que a gente pode trazer vocês para o nosso lugar de privilégio e chegar nos locais onde vocês não conseguem pela voz, que nem você falou, sofre muito apagamento e esquecimento, né, até mesmo dentro da própria briga, né? Como que a gente pode ajudar, tá junto, tá perto? Conta pra gente um pouquinho. Pode falar o Gui e o Zé aí, somos só ouvidos agora. Quer falar primeiro, Zé? Pode ser. Manda ver. Assim, a dica principal é estuda. Vai lá no Google, bota lá bissexualidade, vai lá no Google, bota lá transexualidade, bota lá LGBTQIA+, e vai estudar, porque, tipo, nem todo mundo vai ter uma paciência muito grande para ser hiperdidático com todas as pessoas, porque justamente está todo mundo um pouco cansado de ser didático demais, né? De ficar dando aula, e na verdade falar da vida e ficar assim, né? Muito vulnerável o tempo todo. Então, Exato. a coisa mais simples e mais legal que vocês que querem ser aliados podem fazer é estudar e chegar com o mínimo de conhecimento para conversar com alguém. Porque quando você vai por si mesmo atrás do tema, isso já diz muito de você, já diz que você tem curiosidade, já diz que você quer aprender. Né? E quando você aprende, você faz, eita, talvez eu tenha falado alguma coisa errada, talvez eu tenha feito alguma coisa errada, talvez eu seja um babacão, preciso melhorar. Cara, Exatamente. é muito legal. É exatamente isso. Eu tenho uma experiência constante por conta do biscoito de, de ver amigos meus ou pessoas que eu não conheço, heterossexuais, dizendo que estão ouvindo, que não sabe por que estão ouvindo, mas estão gostando. Assim, eu não sei porque eu fui ouvir, porque eu não sou e tal, mas fiquei curioso com o assunto e fui ouvir. E acompanham porque acham interessante, falam, nossa, é muito louco, porque no caso de vocês, eu não sabia nem que vocês existiam até ontem. Então agora eu tô descobrindo todo um universo de um ponto de vista que eu não considerava. Então, meu, eu falo, você quer saber alguma coisa? Ouve o podcast. Eu já tive situações de bar em que as pessoas queriam começar a fazer uns papos assim, mano, que nem o Zé falou, às vezes você não tá afim de ficar dando aula, velho. Assim, É mano, corre verdade. atrás, ouve lá o episódio 7, ouve lá o episódio 6, e depois a gente conversa. Mas eu adoro conversar sobre, assim, normalmente eu vou estar super disposto pra conversar e elucidar. Eu acho que o que você pode fazer, se você de fato quer ser um aliado da bissexualidade, a primeira coisa que você pode fazer é reconhecer que ela existe. É o primeiro ponto. Boa. É, é reconhecer que ela existe e talvez aí faz um exame de consciência aí, se você também não é, porque você. Aí pode falar de escala Kinsey, mas. Enfim. Dá uma pesquisada aí, amigo. Vê uns sites, vê o que você acha, vê onde você se sente bem também. Ou se você tá muito bem garantido aí na sua heterossexualidade, pesquisa, porque provavelmente com toda a certeza do mundo você tem amigos que são bissexuais, mesmo que eles não te digam. Às vezes, mesmo que eles tenham só o comportamento e o desejo, mas ainda não tenham a identidade. E pode estar, inclusive, É, passando por um exatamente. processo de sofrimento muito grande, né? Muito grande, cara. Cara, mas assim, você falou de sofrimento, e eu acho muito legal, porque o podcast de você é justamente sobre essa desconstrução da masculinidade, né? E a bissexualidade masculina, ela tem esse tabu muito forte, que eu vou ficar com um cara e e ainda assim eu me sinto atraído por mulheres, ainda assim eu desejo mulheres e quero ser desejado por mulheres, né? E isso é confuso, isso é complicado. Se você não para estudar, você acaba
acreditando em um monte de preconceitos que falam pra você. Então, tudo aquilo que o Zé falou no começo de bissexual é promíscuo, bissexual é uma fase, bissexual é vetor de doença, bissexual é poliamoroso, tudo isso a gente acredita, nós bissexuais acreditamos até entender que é uma falácia. E não porque não existam bissexuais assim. Existem, eu sou, brincadeira. Existem, mas... Existem, mas também existem héteros, assim, existem gays, assim, existem lésbicas, assim, existem trans, assim, existem pessoas, assim. Pessoas são assim também. O mundo real é assim, né, cara? O mundo é diverso, tem que abraçar a diversidade. Gente, inclusive, já que falaram aí, eu sou tudo isso que eu falei que eu era, também. Eu também falo. Criando o que Guilherme falou, né, sobre, inclusive eu vi o podcast, consumam, na verdade, conteúdo LGBT, porque a galera tá criando, por exemplo, se vocês pararem para pensar em conteúdo LGBT de 20 anos atrás, qualquer gay ou lésbica que aparecia ia morrer no final, né? Com certeza. Hoje a gente está numa trajetória de escrever histórias de pessoas que terão um final digno, né? Independentemente de ser bi, de ser lésbica, de ser gay, trans, né? E tipo, tem muito autor que escreve sobre bissexualidade. Tem Maria Freitas, que é uma pessoa perfeita. Estou aqui já fazendo merchan dela, ela é maravilhosa. E tem muita gente que tá tentando produzir conteúdo bom, filmes, séries, né? Personagens que levam, né, a bissexualidade como uma coisa super natural. Por exemplo, o Brooklyn Nine-Nine com Rosa Dias, que tipo, ela a gente já todo mundo gostaria de ser. Exatamente. E ela simplesmente né? Não vira uma questão, né? Sim. Exato. Ela não chega falando pra todo mundo. Não, agora... E ela passa por um processo de desconstrução dela mesma, porque ela tem que encarar, na verdade, a família dela, mas a família que ela tem dentro do ambiente profissional já acolhe e... Já acolheu, né? Exato. E trata com uma outra pegada. E acho que isso é muito bacana, como vocês comentaram agora, que não trazendo pro lado economista babacão da coisa, mas sim, cara, consuma, dê visibilidade, leve para os seus círculos, expanda isso e tenha essa proatividade, né? Porque cansa. Eu imagino que pra você deve cansar muito querer ficar dando aula pra todo mundo o tempo inteiro, porque vocês não podem existir fora de uma sala de aula, né? É foda. E é muito legal, porque assim, realmente agora você vai ver as séries que estão saindo, cara, as séries estão vindo com muita representatividade, né? Sempre não, mas assim, toda série teen vai ter um personagem LGBT, quase toda série vai ter um personagem LGBT, e mesmo que o fato dessa pessoa ser LGBT não tenha nada a ver com o arco da história. E é isso que é legal, é de fato a gente normalizar o negócio, sabe? Né? Que nem você fala do Brooklyn Nine-Nine, né? Eu não lembro o capitão lá, o chefe também, ele é gay, mas em nenhum momento isso é uma questão, ele simplesmente é o capitão e ele é gay, ponto. Exatamente. Deixa eu colocar um ponto aqui. Somos 4 nerds agora trocando ideia. É isso aí, você não tem a dúvida. Eu me identifico como bissexual há 5 anos, como nerd há 35, né? Exatamente. Não, por exemplo, no Brooklyn Nine-Nine, a questão do relacionamento que tem do Capitão Holt, na verdade, é o quão seco os dois são estoicos. Essa é a questão dos dois, não é porque eles são... Né? Exato, a graça é essa. A da Rosa, o grande problema da Rosa é que ela não consegue se comprometer emocionalmente, porque ela não tem essa característica, seja com homem ou com mulher. Ela fez assim com o Marcos, ela é agora com a namorada dela. Aí olha que legal. Aí tem uma série nova que estreou no Amazon Prime, não sei se vocês assistiram, chama-se Dispatches from Elsewhere. Despachos de um outro lugar. É com o Jason Segel lá do How I Met Your Mother e com a Sally Field. E com o cara do Outcast lá, o Andre 3000, e uma atriz chamada... Puta, eu esqueci o nome dela agora. Alguma coisa Lindsay, que é uma mulher trans, uma mulher linda, alta pra caramba, e que é o par romântico do Jason Segel, que também é um cara super alto. Ela é uma mulher trans, atriz mulher trans, a personagem é uma personagem trans. Bacana, em nenhum momento... Não é a menina do Sense8, não é a menina do Sense8. Em nenhum momento a palavra trans é falada, mas o tema dela é abordado através do que significa, ou seja, por ela ser trans, ela já acha que o Jason Segel, que é aquele personagem de um homem padrão, não vai querer ficar com ela. Mas ela em nenhum momento fala, tu não quer ficar comigo porque eu sou uma mulher trans. Entendi, não passa por esse. Não passa por esse caminho aí, né? É mais tipo,
psicologicamente pra ela, entende? Não é ela representando uma classe. Sim, isso é muito bacana, né, cara? Tá normatizando muito, né? Eu achei muito legal essa série. Acho bacana demais. E é isso mesmo, assim, e o bacana de, quando, puxando o gancho agora para a escala Kinsey e daquilo que o Zé havia comentado, através do processo de autodescobrimento e daquilo que você vai revelando de você, é muito bacana, porque o próprio Kinsey lá em 48 falava, né, o homem hoje ele é visto com uma binaridade que não existe. Nós não somos, tipo, sei lá, ovelhas e cabras. Nós não somos divididos assim. Inclusive, nós passamos por ao longo da nossa vida, por várias fases diferentes, né? Tem uma escala, então, uma gradação de hétero a homo e a sexual também. Mas você muda isso também conforme o tempo, e você vai se descobrindo isso, tem que ter um grande esforço para não cair dentro da caixinha, né? E o Zé estava comentando sobre a expressão dele versus a sexualidade dele. Como que vocês enxergam isso no papel de desconstrução do homem de hoje também? Como é que vocês veem o que é masculinidade? Como que vocês a expressam? Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. É bastante coisa, eu sei, mas vamos começar com masculinidade. Como é que vocês expressam e definem masculinidade? Cara, não ajudou, né? Deixa eu começar explicando como é que eu entendi o que era masculinidade. Primeiro, a masculinidade tóxica. Foi quando eu estava com 13 anos e meu pai virou para mim e para meus irmãos e disse: vocês têm que sair aí e têm que pegar todo mundo mesmo, e é isso. Os pais que têm dor de cabeça, mas vocês arrasem por aí. Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu ouvi isso, olhei para ele e disse: pai, o senhor tem uma filha, os outros pais podem estar falando isso também. E aí ele pegou a primeira coisa que ele viu e jogou na minha cabeça. Caraca, hein? Aí eu, Puta merda, hein, cara? Aí eu, beleza, então isso quer dizer que eu não penso tão parecido com ele e que, claro, tem alguma coisa negativa aí no que eu tô aprendendo. Sim, com certeza. Minha relação com a masculinidade ela é muito mais com o que é ser Henrique, não o que é que a sociedade diz que o homem tem que performar, né? Porque a masculinidade performática é aquela de você não chora, você não ri, você não um monte de coisa, no máximo você vai assistir um jogo de futebol no domingo, tomar uma cachaçinha com seus amigos, ser muito distante da sua família e dos seus filhos e dar dinheiro, porque o homem foda, tem né? E a minha relação nunca foi essa, porque eu sempre fui uma pessoa que conviveu muito com pessoas mais velhas, né? Meus avós, eu ficava o tempo todo com eles e eu escutava meu avô como era difícil ser uma pessoa velha e não ter ninguém que gostava de cuidar dele. Então eu era uma criança cuidando de uma pessoa mais velha na época e ouvindo as histórias. E aí minha avó me dava muito acalento, muita coisa, não, eu tenho que ser uma pessoa que provê, mas eu tenho que ser uma pessoa que provê coisas boas, né? Então, se a minha avó tá me ensinando que eu tenho que ser amoroso, eu vou ser amoroso. E foda-se. Aí, quando eu tava na adolescência, por eu ser uma pessoa assim, muito dada, como dizem até hoje, você é muito dado. Você não pode ser expressivo, né? Tem que ser dado, né? A minha companheira falava isso muito pra mim. Você é muito dado. A minha ex-companheira, na Aí, verdade. Falava, você é muito por dado. ter esse perfil, meus pais tiveram muito medo na época, de que eu aparecesse com um rapazinho dentro de casa e, dissesse aqui, eu estou namorando com esse rapazinho. Só pelo fato de eu ser muito cuidadoso, eu ser muito preocupado, eu ser muito um monte de coisas e não ter esse problema de chorar na frente de ninguém, não ter esse problema. Eu assistia filme da Disney e chorava. E isso eles viam já como uma ameaça à própria. Esse que é foda, né? Desculpa o palavreado, mas eles viam como uma ameaça à fragilidade deles mesmos, né? Sim, Sabe?
não sabe lidar com emotivo, não sabe lidar com carinho, com afeto, e então tem que expressar através da agressividade, da exclusão. É Exatamente. surreal, cara. Isso é surreal. Uhum. Então todo mundo passou por Cara, isso, né? sim, É, aqui todo mundo é homem, né? Então acho que todo mundo terrível, passou né? pela mesma história, assim. Cara, meus amigos de adolescência era uma galera que é a galera de academia, assim. Eu não frequentava a academia, mas eu era amigo da galera. E Uhum, aí a galera saía, a gente saía à noite pras festas e a gente tinha que ficar com um monte de gente, assim, né? E pra você provar que Uhum. você era muito pegador mesmo. E eu era muito mirradinho, cara. Eu ficava do lado desses caras gigantes Ah, tá que fácil, pegavam né? todo mundo. Então, assim, eu sempre me achei um grande merdinha porque eu não conseguia performar a masculinidade como ela deveria ser performada. Né, por Eu conta da interpretava referência muito externa que mal você esse estava papel. vendo, né? Sempre É. interpretei muito mal esse papel. E depois. Não, então, eu acho que não, hein, Gui? Porque você, ó, foi casado e é casado. Ou seja, você não interpretou Cara, mal, não, não, assim, cara. não, mas eu digo assim, uma coisa é eu me relacionar com mulheres, outra coisa é eu ser um macho, Exato. É entende? Não, você tá. performar dessa É. forma como Sim, todo mundo. perante a Eu não sociedade. É, não. consigo performar um Tem macho. razão. E dizem, hoje as pessoas que me conhecem há muito tempo dizem que hoje eu sou muito mais homenzinho do que eu era. Assim, eu era uma criança bem viada, um Uhum. adolescente bem viado. E aí eu acho que hoje, quando eu tô com barba, eu já tô assim mais. Sei lá, eu acho que tô com traços mais masculinos, as pessoas dizem que me veem mais homem e. Eu acho que eu tenho uma passabilidade hétero hoje que eu não tinha quando eu era hétero. Sem contar É, que quando você está crescendo, você não tem toda a sua vivência, experiência e confiança, né? Você passar sim, por um processo sim, de autodescobrimento te dá isso, né? Te garante, te total. conforta nisso, né? Mas eu Isso. até brinco, eu não sei onde que eu falei isso, mas assim, eu fingia que eu não sabia dançar. Eu ia pras baladas e eu ficava dançando tortinho, assim, sabe, travadinho, fingindo que não sabia dançar. Você Porque segurava o copo na remexer, mão especificamente para não poder remexer, porque né? Foda. rebolar, remexer a raba quebrava muito a construção da masculinidade que eu tava tentando construir. Ainda mais no E pack de caras na academia, né? Não tem como, né, velho? exatamente. Mas, depois, assim, aí, que nem o Zé falou, assim, você vai descobrindo que você não precisa ser aquilo, você vai descobrindo que tem outras formas de você performar, e isso é muito libertador. Eu não considero que eu tenho uma performance queer, é, mas também não considero que eu tenho uma performance boot, sabe? Assim, Uhum. o meu sogro jura que eu sou viado, essas coisas assim, de tipo. Sei. Porque eu É, sou muito livre, sou muito leve, sou muito solto, sou ator, né? Então tem uma acaba caindo soltura aí. nisso, né? Mas Acaba aí entra caindo nisso. naquilo. Mas aí é o ponto que o Zé comentou, né? Hoje, depois de estar em contato a vida inteira com a masculinidade que nós chamamos de tóxica, né? A gente vê que a masculinidade não é inerentemente tóxica. E existe muito mais no sentido da minha expressão individual. Então o Zé falou, pra mim, masculinidade hoje é em ser o Zé, né? É, foi o que a gente até comentou uma vez, né, Fê? Tipo, não é a masculinidade que é tóxica, é o comportamento que é Exato. tóxico. A masculinidade é a masculinidade, Cara, e E te cara. vocês já mata, ouviram viu, cara? essa. Desculpa. E vocês já ouviram Oi? essa. Eu tava lendo em algum lugar faz um tempo, questionando justamente esse termo, né, de masculinidade tóxica. Uhum. Porque tóxico é uma coisa que te faz mal, né? Tá te fazendo Exato. mal, né? Uhum, é. Mas, Exatamente. cara, quando a gente fala que a masculinidade é tóxica, a gente tá diminuindo muito o mal da masculinidade, porque a masculinidade não é só tóxica, ela é destrutiva, ela não fere só a Exatamente. mim, ela fere o próximo, né? Ela tá machucando todo mundo ao redor. Uhum. Ela é uma bomba, né? Ela é uma bomba, exatamente. E isso, assim, o tóxico ele te mata, porque, assim, a gente já conversou aqui no podcast falando sobre o impacto dentro do próprio homem, né? Essa cobrança, essa necessidade gera uma geração inteira de homens que não sabem lidar com isso, então aumenta a depressão e suicídio, o homem não busca ajuda, então, né? Uso de Uso de drogas, drogas, bebida, bebida. Uhum. abuso, e aí acaba entrando a grande maioria das pessoas em situação de rua são homens e passam por esse processo também, mas também é igual Uhum. você comentou, nós, né, expressando esse tipo de masculinidade, a gente acaba matando pessoas, é isso, né, vale Uhum. lembrar que a primeira causa de morte de mulher, por exemplo, na nossa sociedade é homem, não é infarte, não Sim. é carro, não é homem, Cara, que loucura. Se é você surreal, parar né? para É. pensar também no lance da quantidade de mulher trans que morre por agressão, né? Pois Também está é. muito
muito ligado a esse fato da repulsa que o homem tem de quando vê que uma pessoa consegue se encontrar, se identificar com algo, né? Porque para o homem existe esse período de grande transformação, que é de quando você é uma criança e tem toda a sua criatividade, toda a sua liberdade de expressão travada, né? Porque você é um garotinho e aí você tem que ser assim, 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 assim. Então você vai perdendo. Exatamente. Quando você vê que uma pessoa na sua idade, né, seja ele homem cis, seja homem trans, mulher trans, né, e inclusive as mulheres cis também, que sofrem as agressões, eles entram nesse grande embate porque eles sabem que eles perderam toda essa questão de ser quem eles poderiam ser, né? E, tipo, quando eles veem que o outro é feliz sendo quem é, feliz no próprio corpo, né? Isso daí é como se fosse um ataque a quem ele é, né? E esse quem ele é, na verdade, é mera construção, né, social. Então, tipo, é por isso que qualquer coisa diferente da masculinidade que a gente compreende, né, como o problema atual, né, é algo que gera repulsa, é algo que precisa, né, ser corrigido, é algo que você, né, geralmente corrige com esse tipo de agressão, né? Então é muito complicado. Mas Exato, aí mas só você falou super bem. É uma fonte inesgotável. Ah, perdão, vai lá. isso. E só colocando um ponto legal de ser nordestino é que, graças a Deus, a gente, graças às forças celestiais, qualquer coisa que exista aí que vocês acreditem, ou não, quem for ateu, nordestino Eu sou ateu. com São João, então todo mundo dança forró. Então, assim, mexer errado é normal. Boa. Não, mas acho que isso é um ponto bacana mesmo. Dançar forró é bom demais. Isso é um ponto bacana que você trouxe mesmo, Zé. É uma fonte inesgotável de ressentimento e tristeza que isso gera na pessoa e ela expressa através de uma agressividade e violência descontrolada, né? A gente também não pode esquecer, Fê, do desejo, né? Porque, além de ser, a gente já até falou, como o Brasil é o país que mais mata mulher trans, é o também que mais consome pornografia Ah, e não trans. pode, né? Então tem o desejo também. Tem essa também, né? E o cara acaba. Aí o cara entra em conflito mesmo, né? Porque o cara vai. Ele tá em contato com aquele ressentimento dele, aí ele se vê nessa transgressão, entre aspas, né? E acaba se odiando e vai. Sabe, descarrega isso em cima da pessoa que não tem nada a ver. Né? Sendo que seria tão mais simples se ele buscasse uma terapia. Mas cara, e é isso que o Gui comentou e que o Zé comentou, cara. Acho que passa pelo nosso entendimento, né? A gente ter essa proatividade de buscar e entender que a caixa não é suficiente para nós é muito importante, entendeu? E olha pro teu amigo, se teu amigo também tem essas expressões, ao invés de você fazer piada porque não tem graça, ajuda o cara, velho. Sabe, você pode ser também um ponto de referência para uma vida muito feliz. Perdão, Zé, que foi? Tem até uma coisa que a terapia que é muito, muito problemática, né? Porque ainda tem gente que acha que terapia é besteira e não, terapia é maravilhoso, façam, né? É que, necessária, né? Exato. Na verdade, quem veio da geração boomer já era obrigado a fazer terapia, deixou para os millennials começarem a fazer terapia agora. Tipo, a maioria com 28, né? E aí tem a geração Z já começando terapia aos 15, 17 anos. E, tipo, a gente tá tratando coisas que vieram de 60 anos atrás. Então, tipo, é muita coisa que a gente tá tratando. É muita coisa que a gente ainda tem internalizado que é sofrimento pra gente. E a galera trata a terapia como uma besteira. E não é não, velho. Faça. É massa. Fale com... É necessário. É essencial. Como a gente costuma falar lá no Biscoito, é dedo no cu e terapia. Resposta para todos os problemas. Sensacional.
Muito bom, cara. Gente, Vou estamos anotar caminhando essa. agora para o final da pauta. Tem muito mais coisa para a gente poder conversar. Droga. Aqui o Douglas mandou pra gente, tem bastante tópico aqui que a gente poderia entrar. Douglas? Quem é Douglas? Não, o Pirata, perdão. Tá nervoso comigo? Você tá nervoso comigo? Não, Cara, hoje, você me chamou de hoje Douglas. você é o Gnomo, né? Você pediu. É isso aí. Gente, mas vamos então chegar pro final agora. Façam então, por favor, o jabá de vocês, dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Vamos depois pro Laço Amigo e já vamos amarrar esse nó aí. Cara, travou aqui, eu não consegui ver o que você falou. Pode repetir? Claro, vamos lá. Fale um pouco do trabalho que vocês fazem hoje, né? Já que a gente começou assim a pauta, vamos tentar terminá-la dessa legal. forma. Fale um pouquinho então do trabalho de vocês, tanto no podcast como fora, e depois a gente troca uma ideia sobre o Laço Amigo. Então, pessoal, quem não conhece, sugiro venha conhecer, venha ouvir a gente, o Biscoito Podcast. A gente está disponível em todas as plataformas de streaming. De preferência, ouve lá no Spotify, que é por onde a gente tira nossos dados, para ver quem está ouvindo e quem não está ouvindo. Me siga nas minhas redes sociais. Eu estou no Twitter e no Instagram. Durante a pandemia eu estou bem mais no Twitter do que no Instagram, porque o Instagram está parando de fazer sentido. Melhor rede social? @ogneves em todas as redes sociais. Acho que é isso. Deixa eu aproveitar então para também divulgar o meu grupo de comédia, que é o Quem Sobrou. A gente é um grupo de stand-up, improviso, sketches, enfim, de comédia. E a gente está fazendo uma sitcom improvisada todos os sábados no Facebook, que chama Se a Net Não Cair. Boa. Que legal. E eu, no caso, sou o Zé, né? É isto. Vocês quiserem me encontrar, vocês podem ir lá em qualquer plataforma digital ouvir minha voz de taquara rachada falando sobre sexualidade no Bisão Voador, e é isto. E nas redes sociais eu sou o Zé Henrique em todas elas, só que o Henrique é muito cheio de guerigueri, é muito tosco, é HRNKKY, então, tipo, vocês que lutem, que me encontrem, e aí... É um anti-influenciador. Total, é o desinfluenciador digital. Desinfluenciador. Eu quero mais que vocês parem de me seguir, me deixem em paz. Mas é assim, a gente faz isso lá no Visão Volta, a gente diz, manda um e-mail pra gente, se quiser, se não quiser também não manda não, porque ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Justo. Galera, muito obrigado mesmo pelo papo com vocês. Assim, desculpa ter que cortar agora nesse tempo, porque a gente realmente não tem mais para poder falar agora. As portas estão sempre abertas para vocês. Aqui o B pode ser de bisão ou de biscoito a hora que vocês quiserem. E vamos lá. Alguém tem alguma dica pro Laço Amigo dessa semana? Aqui no Ceará a gente tem a TransCE, que é a Associação Transmasculina do Ceará, que eles fazem vários eventos e discutem sobre ser trans e, tipo, levar a bandeira de ser homem. E, né, a luta deles aqui no Ceará é pesadíssima, porque, né, aqui no estado rola muito problema com violência com pessoas trans, então é muito importante sempre falar dessas associações e ONGs que trabalham com pessoas trans, porque, né, são sempre eles que estão na frente da batalha LGBT e temos que ser parceiros sempre. Justo. É isso aí, Arrasou. boa. Gui? Arrasou. Eu vou indicar, vocês já devem ter indicado aí nos outros episódios, mas eu vou lembrar da Casa 1, que é uma organização, que é uma organização sem fins lucrativos aqui do centro de São Paulo, financiada coletivamente pela sociedade civil. Bom lembrar, né, que a gente está sempre precisando apoiar para sustentar a Casa 1, porque é um espaço que dá abrigo para jovens LGBTs expulsos de casa por conta da sua orientação sexual. E é um espaço maravilhoso, não só a parte do abrigo, né, da República, quanto o galpão cultural, onde tem diversas atividades, debates, palestras, cursos, como a clínica social também, que faz um atendimento psicoterapêutico, enfim, que ainda mais nos tempos de hoje é super necessário. Além da Casa 11, eu também queria divulgar uma outra coisa, que não é uma ONG, mas é um restaurante, mas que faz um grande bem para nossa comunidade LGBT, que é o Castro Burger, aqui em São Paulo também.
É uma Que é, delícia. além de super importante, politizado, militudo, é uma delícia, é um dos melhores hambúrgueres de São Paulo. E antes da pandemia era a minha segunda casa, assim, eu e o Babu estávamos sempre lá, a gente faz um show lá, né, o Não Sou Obrigados, que é um show de stand-up LGBT, e eles estão atendendo agora por delivery durante a pandemia, e é uma equipe, assim, sua grande maioria de pessoas LGBTs, os garçons tem um monte de garçons, cozinheiros, recepcionistas que são pessoas trans, então é super legal você chegar num ambiente assim, super acolhedor. É hétero-friendly também, então vocês que são héteros, quando acabar a pandemia, podem ir lá também, não vão apanhar de ninguém. Cara, lá é demais, eu fui hétero-friendly total. É muito bom, então é o Castro Burger, fica na Joaquim Távola, e dá pra pedir pelo iFood. Boa. iFood, paga nós. Ou você pode abrir o Google e digitar Castro Burger e pegar o telefone e ligar direto. Arrasa, manda um beijo pro Piro quando você ligar pra eles lá, que ele é um fofo. E você Falando em que mandar é de beijo. São Paulo, mas é de Fortaleza e também quer algum sanduíche legal, também feito por LGBTs e que também é hetero-friendly, vocês podem ir atrás das meninas do Elas Burger, que é um casal de meninas lésbicas que fazem os hambúrgueres mais deliciosos da cidade. Já te indico. Ah, boa. Arrasou! Isso aí. Vou te dizer que eu jantei hambúrguer hoje, mas eu tô com fome de tanto ouvir essas Eu recomendações. jantei hambúrguer também, cara. A Cris e eu jantamos hambúrguer aqui em casa e fiquei com. Agora fiquei, caraca, eu devia ter pedido de lá, pô. Cara, peçam o Castro e peçam Eles têm uma entradinha que é aqueles dadinhos de tapioca, chama-se malandragem. Puta, é maravilhoso. Mano, é bom demais, cara. Bom demais, tá louco. Bom, gente. O problema pra mim do Castro é que eu tô aqui na BC, né? Então eles não vão entregar. Não, vai ter que dar uma voltinha. Vai dar uma voltinha. Gente, bom, vamos começar então agora a se despedir. Pessoal, muito obrigado por ter participado. Despeçam-se. Muito obrigado pelo convite. Adorei o papo. E tamo aí, porque precisar. E tamo junto. Demorou. Valeu. É isso aí, gente. Valeu mesmo pelo momento, para a gente mostrar que existimos e continuaremos existindo, e a gente vai fazer muita zoada para ir afora. E também foi legal ouvir, né, a Guilherme falando em tempo real, porque eu só ouvi ele falando no podcast, mas é isso aí. Vamos fazer um crossover, né, Zé? Vamos fazer um crossover aí do Bisão com biscoito logo mais, hein? Eu acho que é no mínimo justo, né? Eu acho que é no mínimo justo, hein? Demorou, é nóis demais. Ah, que da hora, gente. Eu tô louco pra ouvir. Demorou, também tô maluco pra ouvir, gente. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Beijo, tchau. Tchau. Gente, calma que falta eu, poxa vida. Gente, muito obrigado a todos. Um beijo enorme e um abraço no coração de todos vocês. E é isso aí, pessoal. Já sabem, todo mundo tá nessa sigla LGBTQIA+. Porque todo mundo tem alguém da família, somos amigos, aliados, famílias e tudo isso aí. Então, vamos nos acolher. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.